Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Eu sou a Loiane, essa é a aula de número 9 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre vetores arrays. Hoje nós vamos aprender como remover um elemento do vetor, seja em qualquer posição. Para o exemplo da aula de hoje, a gente vai considerar o vetor que está aí na tela, que é um vetor de 10 posições, que tem tamanho 5, ou seja, o índice dos elementos que nós temos no vetor é o índice de 0 até o índice 4, e nós temos os elementos B, G, D, E e F no nosso vetor. O objetivo é remover o elemento G que está na posição 1 do vetor. Como é que a gente vai fazer para remover o elemento G do vetor? Se a gente for lembrar de novo o que a gente fez na aula de adicionar um elemento em qualquer posição do vetor, o que a gente fez para poder fazer espaço ali no início do vetor ou no meio do vetor foi empurrar os elementos para trás do vetor, sempre empurrando uma casa para o próximo índice, e assim a gente conseguiu abrir espaço para adicionar o nosso elemento. Para a gente poder remover um elemento do vetor, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai empurrar os elementos em direção da posição que a gente está querendo remover daquele vetor. Para remover o elemento G do vetor, o que a gente pode fazer é empurrar o D para a posição 1, o E para a posição 2, o F para a posição 3. Vamos ver como é que isso funciona de forma visual para ficar um pouco mais claro para a gente. Então, para remover o G, a gente vai sobrescrever o valor do G com o valor do D, que está na próxima casa, que está no índice da frente. Então, a gente vai fazer da posição que a gente está querendo remover, então a gente vai sobrescrever com o valor que está na próxima casa do vetor, ou seja, posição mais 1. No caso, a posição ali é a posição 1. E a gente vai fazer a mesma coisa, vai empurrar o E uma casa para frente também ali. A gente vai sobrescrever o valor que estava, que era o D, com o E, a posição do vetor 2, receber o valor que está na posição 3 do vetor, e vai fazer a mesma coisa com o F. E o F ali está na posição 4, ou seja, a posição 4 é o tamanho menos 1 do vetor, já que o tamanho do nosso vetor é 5, que a gente tinha 5 elementos nesse vetor. Só que aí, vamos parar um pouquinho e vamos analisar o seguinte. A gente conseguiu remover o G, deixa eu voltar aqui, a gente conseguiu remover o G, então o G, olha, sumiu do mapa e a gente conseguiu empurrar todo mundo uma casa para frente do vetor. O F ficou sobrando, que estava na posição 4. O que a gente faz com esse F? É muito simples, a gente vai diminuir o tamanho do vetor da posição 5 para a posição 1, então o tamanho real do nosso vetor vai ficar apontando ali para a posição 3 e vai ter o valor 4, já que agora a gente removeu o G e só tem os elementos B, D, E e F no nosso vetor. E a posição 4, que antes tinha o elemento F, já que a gente pulou esse elemento uma casa para frente, ela vai ser ignorada, já que a gente sempre trabalha somente com o tamanho real do vetor, que é 4. Quando a gente remove elementos do vetor, pode ser que fique lixo ali para trás do vetor. Desde que a gente esteja trabalhando com o tamanho real do vetor, que é 4, né, que vai da posição 0 até a posição 3, a gente pode ignorar qualquer outra posição do vetor, mesmo que ela esteja com um valor ali que vai ser lixo para a gente. Vamos então lá para o código-fonte para a gente ver como é que a gente vai transformar todos esses diagramas visuais em código Java. Aqui então com a nossa classe vetor, olha como ela está ficando bonita, cheia de métodos. Vamos fazer o método remove. Então eu vou vir aqui depois do qualquer lugar na classe, na verdade. Vou fazer o método public e vou fazer o método void, já que a gente está removendo um elemento de uma determinada posição, não precisa retornar nada. Chamar o método de remove e eu vou passar aqui a posição que a gente quer remover, né, que vai ser o índice do vetor. Já que essa posição aqui é um índice, a gente já tem aqui, olha, um códigozinho pronto para poder verificar se a posição é válida ou não, que a gente já fez em aulas anteriores. Para a posição ser válida, ela precisa ser maior ou igual a 0
E também precisa ser menor ou igual ao tamanho, que senão é uma posição inválida. Então, para fazer essa verificação, o nosso querido e amado Ctrl+C e Ctrl+V. Então, a gente já tem aqui a validação pronta. A gente também vai iterar os elementos, só que o i não vai receber o dis.tamanho -1. Todo o segredo tá nisso aqui, olha. O segredo dos dois algoritmos, tanto de adicionar o elemento quanto de remover, tá nessa linha aqui, que é dentro das variáveis que a gente inicializa dentro do for. Vamos então tentar fazer aqui a parte visual para a gente poder acompanhar o algoritmo. Nós tínhamos elementos B, G, D, E e F, se eu não me engano. E aqui então é a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui, lembrando que o tamanho do vetor é igual a 5, já que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, nós vamos fazer um for aqui, onde nós vamos empurrar os elementos da mesma forma que a gente fez lá naquele diagrama visual. Então, para a gente começar, a posição que a gente estava querendo remover, ó, posição a ser removida é 1, que é o elemento G. A gente queria remover esse carinha aqui, que é o G, que está na posição 1 do elemento. O que a gente fez lá no exemplo foi pegar o D e passar para a posição G. Ou seja, o vetor que estava na posição 1 recebeu o vetor que estava na posição 2, né? O valor do vetor que estava na posição 2. E com isso, a gente fez isso daqui, ó. Ficou assim. Depois, o que a gente fez? O vetor da posição 2, que é onde está o D, recebeu o vetor que está na posição 3. Então, fez isso daqui. Novamente, fizemos vetor que está na posição 3 receber o vetor que está na posição 4. Então, aqui pulou o F. E não tinha mais o que a gente podia fazer. Os índices chave para a gente colocar aqui no nosso for é o 1. O 1 é a posição a ser removida. Então, nós vamos começar a iterar. Então, vou criar minha variável i aqui, que vai receber a posição que a gente passou aqui como parâmetro. O i vai ter que ser menor que a última atribuição que a gente faz nesse algoritmo é o vetor 3 recebendo o vetor 4. Então, é esse 4 aqui. O que é o 4? É o tamanho que a gente tem como tamanho real do vetor, menos 1, que é 4, né? 5 menos 1 dá 4. Então, dis.tamanho menos 1. E aqui nós vamos iterar, já que aqui, ó, 1, 2, 3 está crescendo. E agora nós podemos fazer as atribuições, que é exatamente esse código aqui. Vamos verificar então como é que a gente vai fazer essas atribuições. Os nossos elementos vai receber alguma outra posição também do vetor de elementos, que é o que nós temos aqui. Só precisa descobrir se aqui a gente passa o i ou i mais 1, o i ou o i menos 1. Já que aqui, olha, esse aqui é menor e esse aqui é maior. Já que nós estamos iniciando da posição aqui então pode ser o próprio i. Então, por exemplo, o i vai iniciar da posição 1, então o vetor da posição 1 vai receber o vetor da posição 2. Aqui, então, tem que ser i mais 1, já que aqui é 1 e aqui precisa ser 2, então é i mais 1. Vamos ver se esse algoritmo dá certo para todos os casos. Depois, o i vai valer 2. Já que a gente vai passar para outra parte do vetor e a gente vai cair nesse caso aqui. Então, o vetor da posição 2 vai receber o vetor da posição i mais 1, que é 2 mais 1, 3. Perfeito. E o próximo vai ser 3. Nesse caso, aqui vai ter o valor de 4, né? Então, essa vai ser a última passada dentro do nosso bloco for. Então, 3 com 3 mais 1, 4, perfeito, chega aqui em todos os casos que a gente tinha que fazer essas atribuições. E por fim, já que a gente removeu tudo e ficou com esse vetor aqui, o que nós vamos fazer é diminuir o tamanho do vetor. Então, aqui, tamanho dis.tamanho menos menos,
já que o tamanho vai passar de 5 até 4. E o algoritmo está pronto. Como eu falei lá na aula de adicionar elemento em qualquer posição, tente transformar, pega um exemplo simples como esse aqui de 5 posições, porque isso aqui vai funcionar, não importa se você tem 100 elementos no seu vetor, se você tem 1000 elementos no seu vetor, ou se você tem 3 elementos, 2 elementos, 1 elemento, nenhum elemento no seu vetor. O algoritmo funciona para todos os casos. Então, sempre tenta fazer uma parte assim meio visual, tenta fazer aqui o algoritmo passo por passo para você pegar as chaves do algoritmo e conseguir codificar. Porque depois que você consegue a lógica, a parte de codificar é apenas o trabalho braçal que a gente tem. Vamos então testar esse algoritmo. Vou colocar aqui então uma aula 9 com Public Static Void Main. Vou pegar aqui a aula 8 que a gente tinha, que é só pra gente ter algo mais fácil. E F, que foi o exemplo que a gente fez, ele vai imprimir o que tem aqui, e aí nós vamos pegar e pedir para remover o que está na posição 1. E é claro, depois disso nós vamos imprimir o vetor novamente para a gente ver como é que esse vetor ficou. Vamos então executar esse algoritmo, e a gente tem aqui ó, o PGDEF, só que depois de remover o G da posição 1, nós temos exatamente o vetor que a gente quer. Aqui, só para vocês verem, vou colocar um breakpoint aqui na linha 21 e vou pedir para executar esse programa aqui em modo debug. Então, a gente já tem aqui o vetor, como é que é feito. Depois de remover, ele vai imprimir, mas só para a gente ver aqui os elementos, olha, realmente fica sobrando esse F aqui. Só que na hora de imprimir, a gente só utiliza o tamanho real, então esse F fica ignorado. É claro que se depois a gente adicionar mais elementos nesse vetor, esse F que está ignorado pode ser sobrescrito por outro valor e aí fica tudo certo. Vou apertar aqui o F8 para terminar a execução do algoritmo. Uma outra coisa que a gente pode fazer é que ali a gente passou exatamente a posição do vetor que a gente quer remover. Vamos supor que você queira remover o elemento em si e não a posição. Você tem um elemento, por exemplo, eu quero remover o elemento G do vetor, mas eu não sei em qual posição que ele está. A gente pode utilizar em conjunto o método busca, passando o elemento. O método busca que a gente implementou já aqui no módulo de vetor, ele está retornando o índice do elemento, e com o índice a gente pode utilizar o método remove. Vamos só ver um exemplo de como isso ficaria. Aqui no nosso teste da aula 9, nós temos o B, D, E e F. Supõe agora que a gente queira remover o elemento E. Então eu vou colocar aqui, olha, remover o elemento E. Só que a gente não sabe em qual posição esse elemento tá. Pode estar em qualquer posição do vetor. Então aqui, olha, eu vou pegar a posição e vou pegar o vetor e vou fazer uma busca pelo elemento E. Esse método aqui de busca, ele retorna, se a gente apertar F3 no Eclipse, ele vai levar a gente exatamente aqui para o método. Ele retorna a posição do elemento. Se o elemento não existir no vetor, ele retorna a posição -1. Então, se a posição for maior que -1, que a posição pode ser 0, ou aqui então você pode fazer maior ou igual a 0, vai dar exatamente o mesmo resultado, não importa. A gente faz então um vetor.remove passando a posição que é pos. E aqui a gente pode fazer um outro system out do vetor para a gente ver se o elemento E foi removido ou não. Aqui, olha, você poderia até fazer um outro sysout dizendo que elemento E não existe, ou só deixar o elemento aqui para a gente fazer um outro teste depois. Não existe no vetor. Executando esse carinha aqui, remover o elemento E, ele removeu o elemento E. Se eu fosse passar o elemento A, por exemplo, o elemento A não existe no vetor. Ele vai remover o elemento, aqui pode ser o A, deixa eu colocar aqui o A. Remover o elemento A, o elemento não existe no vetor e o vetor fica exatamente
como estava. Com essa aula, a gente finaliza todos os métodos que a gente tinha que implementar para a nossa classe vetor. Nas próximas 2 aulas, a gente vai aprender como melhorar a nossa classe para deixá-la mais genérica. Lembrando a todos que o download do código-fonte, dos slides, certificado e material de apoio está disponível lá na página do curso de Estrutura de Dados e Algoritmos do portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!